Nós iniciamos nessa manhã uma nova série de mensagens, Encontros com Jesus. E eu quero nessa noite falar sobre o encontro de Jesus com uma mulher, em João, o capítulo 4, a partir do verso 1. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Encontros com Jesus. Todos achamos? Se você notar alguém próximo a você, sem a Bíblia, ou sem acesso às Escrituras, partilhe, por favor, para que todos tenhamos acesso ao texto sagrado. De tudo aqui, o mais importante é o que é lido da palavra de Deus. João 4, a partir do verso 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez, foi para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que tens agora não é o teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando é nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, e eu falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Você pode gostar das melhores obras literárias que os homens já compuseram ao longo da história. Aliás, não apenas na nossa língua, mas em todas as línguas existentes, nós temos muita coisa boa da literatura. Na nossa língua, nós temos Guimarães Rosa, nós temos Fernando Pessoa. Gente que parece receber uma porção da graça comum e que são artesãos com as palavras e que escrevem coisas lindas,
para edificação, em nome da criatividade. Na literatura mundial, em qualquer parte do mundo que você for, terá gente boa que escreveu coisa boa. Os russos têm Dostoiévski, por exemplo, que escreveu uma das peças mais lindas da literatura, que dizer de Shakespeare e tantos outros. Mas nada se compara ao brilhantismo da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, apesar de ter sido escrito por muitos homens, num grande período de tempo, ela tem como assinatura de autoria a pessoa divina do Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo faz é excelente, tudo que o Espírito Santo faz é bom, tudo que o Espírito Santo faz é criativo, tudo que o Espírito Santo faz excede em milhares de milhares a criatividade humana e todos os recursos que eventualmente a humanidade construiu ao longo desses milênios. Eu digo isso porque uma das coisas mais lindas desse texto, deste encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é conhecido de todos nós aqui, até você, meu querido amigo, que nos ilustra com a sua visita nessa noite, até por você que talvez não tenha contato com o Evangelho, esse texto é muito conhecido. Mas uma das coisas mais brilhantes desse texto não está no capítulo 4, está no capítulo 3. Porque há aqui um contraste evidente. Dois encontros de Jesus são narrados um atrás do outro. Em João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Em João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que o Espírito Santo não nos deu a graça de saber o seu nome. Bem, o que isso tem a ver com o sermão de hoje? Esse contraste entre João 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, e João 4, o encontro dessa mulher com Jesus, diz muito sobre ele. Ele quem? Jesus. E essa transição de capítulo, do 3 para o 4, é absolutamente brilhante, eu provo para você. O primeiro homem que Jesus encontra, dentro da vivência patriarcal da sociedade em que os registros sagrados aconteceram, primeiro, ele era um homem, um judeu, puro sangue, um líder, um erudito, um poderoso, respeitado, ortodoxo, teologicamente preparado. O encontro de Jesus no capítulo 3 é com um figurão da sociedade. É com gente capa de revista. É com gente que quando tem assuntos especiais da família sai em coluna social. É um sujeito da alta, com boa reputação, ilibado na sua vida matrimonial, na sua vida sexual, na sua vida conjugal. Alguém que tem um grande currículo de formação de vida, de formação acadêmica. E Jesus sai de Nicodemos e encontra uma moça inculta, de reputação reprovável, completamente infeliz nas suas escolhas matrimoniais. Jesus faz até a conta da lista daqueles que já passaram pelo seu leito. Samaritana, de uma mistura de raças, isto é, não é de pedigree, não é de puro sangue, não é uma judia essencialmente. E Jesus faz essa transição da erudição, da ortodoxia, da fineza, da nobreza, da high society que é o Nicodemos, e vai para os porões da vivência social, encontra uma mulher, marcada pela vida, marcada por relacionamentos frustrados, marcada pela necessidade de buscar água no poço de Jacó, nos ensinando uma coisa, que os encontros de Jesus não fazem acepção de pessoas, que os encontros com Jesus alcançam todas as camadas desse universo, que Jesus está disponível para os homens cultos como Nicodemos, e Jesus está disponível para as mulheres incultas como a samaritana. O encontro com Jesus é para todo aquele que quer. E eu quero olhar esse texto com você nessa noite. Queria que a sua Bíblia ficasse aberta. Nós vamos avaliar alguns versículos aqui e descobrir
o que um encontro com Jesus faz com a gente. Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 4. Um encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. Um encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. Eu chamo a sua atenção para o verso 4 que diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Podemos ler todos juntos esse verso? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse texto, esse versículo é uma incógnita, é uma dúvida. Eu explico por quê. Os versículos anteriores nos mostram que Jesus estava na Judéia e pretendia retornar para a Galileia. Toda aquela geografia que o Senhor Jesus Cristo viveu e exerceu o seu ministério não é uma geografia tão grande. De modo que, para sair da Judéia para a Galileia, existem alguns caminhos possíveis. Quando o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, nós podemos chegar a duas conclusões possíveis. E eu quero sustentar com vocês que apenas uma delas é a correta. Primeira conclusão, que na estrada de onde Jesus saiu na Judéia, para onde Jesus caminhava na Galileia, obrigatoriamente você tinha que passar por Samaria. Essa é a primeira conclusão. Que não existia outra estrada, que não existia outro acesso, que não existia outro lugar possível para que Jesus passasse. As pessoas que são mais antigas na nossa cidade de Guarapari sabem que antigamente, para você se dirigir à capital, você só tinha um jeito de ir. Levava horas. Ali atrás, nós temos, numa espécie de memorial, a ata de fundação dessa igreja. Em 12 de dezembro de 1959, quando não havia a Rodovia do Sol, os irmãos lá de Vitória, que vieram para o culto de fundação dessa igreja, em 12 de dezembro de 1959, gastaram quase 3 horas e meia de Vitória para cá. Você já imaginou? 3 horas e meia? Hoje você tem várias opções. Antigamente a gente ia para a BR para evitar o pedágio, mas o jogo virou. Agora você vai pela Rodossol para evitar o pedágio. Uma das possibilidades possíveis é que só existisse um jeito de Jesus chegar ao seu destino. E esse um jeito de Jesus chegar ao seu destino fosse passando por Samaria. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, que é a que eu quero sustentar com vocês, que é a correta. Jesus escolheu passar por lá. Se você compreender a geografia de Israel daquele tempo, concordam os comentaristas, concordam os estudiosos do Novo Testamento, que existiam outras possibilidades para Jesus fazer uma caminhada da Judéia para a Galileia. Mais do que isso, não era habitual para um judeu, e você se lembra, Jesus era um judeu, não era habitual para um judeu frequentar os lugares dos samaritanos. Portanto, se a informação que eu estou dando para vocês é correta como é, que entre a Judéia e a Galileia existiam vários caminhos possíveis de passagem, e que, via de regra, um judeu não escolheria passar por uma cidade samaritana, quando o versículo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, não tem nada a ver com uma transição geográfica, tem a ver com a vida daquela mulher. Não tem nada a ver com um caminho mais fácil, com um atalho, não tem nada a ver com uma disposição de estrada, não tem absolutamente nada a ver com geografia. Tem a ver com a vida de uma pessoa que ele queria transformar. Era necessário que ele passasse por Samaria, não por uma logística de roteiro, não por um GPS. Era necessário por causa dessa mulher. Porque, em primeiro lugar, um encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. Um encontro com Jesus faz com que o roteiro que ele pegue seja um roteiro favorável à nossa vida e disposto a nos encontrar. Isso precisa acender para nós uma esperança.
que quando o obstinado amor de Deus resolve colocar um alvo nas suas costas e dizer assim, eu vou te alcançar, meu irmão, pode tentar fugir. Quem sabe o dia que Jesus escolheu para te pescar é hoje. Você pode tentar criar todos os argumentos possíveis. Você pode tentar fugir e se esconder. Jesus pega estradas que ele não precisaria pegar. Jesus entra em locais que protocolarmente são locais inadequados para um judeu como ele, para que ele possa te encontrar. Porque o encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. Quando Jesus resolve nos abençoar, não há impedimentos, não há atraso na agenda de Deus, não há imprevisto na agenda de Deus, não há pedra no caminho na agenda de Deus. Quando o obstinado amor de Deus coloca um alvo nas suas costas, eu quero te dar uma boa notícia, ele vai te encontrar, ele vai achar você. Na agenda divina, naquele dia, uma mulher samaritana teria um encontro com o Senhor dos Senhores. Naquele dia, uma mulher de Samaria teria um encontro com o Filho de Deus, com o Verbo encarnado, e nada poderia impedir aquele encontro. Satanás não poderia impedir. Um caminho mais curto, um caminho mais fácil, uma estrada sem pedágio, absolutamente nada impede o agir de Deus. Quando você encontra Jesus, se prepare para você estar na agenda dele. E quem sabe, não seja essa uma oração para nós aqui nessa noite. Jesus, que eu esteja na agenda do Senhor. É comum a nós pastores querermos ensinar a necessidade que todo mundo aqui tem de manter disciplinas espirituais, de colocar na sua agenda momentos de oração, de colocar na sua agenda momentos de leitura da palavra, de colocar na sua agenda momentos de culto doméstico. Isso tudo é importante, isso tudo é imprescindível, isso tudo é necessário. Agora tem um detalhe. Mais importante do que ter Jesus na nossa agenda é rogar a graça dele, que nós estejamos na agenda dele. Porque quem está na agenda dele vive seguro. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê? Porque quem tem um encontro com Jesus se coloca na agenda de Deus. Em segundo lugar, repare comigo o versículo 11. Quem tem um encontro com Jesus ou um encontro com Jesus nos mostra que as impossibilidades da vida são nossas e não dele. Repito, um encontro com Jesus nos mostra que as impossibilidades da vida são nossas e não dele. Diz assim o verso 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Primeiro Jesus se aproxima daquela mulher, quebra um protocolo social, estabelece um diálogo com uma mulher samaritana. O texto nos revela, os judeus não se dão com os samaritanos, uma questão racial, uma questão religiosa, uma questão étnica. E Jesus quebra esses protocolos e começa a conversar com a mulher. O texto sagrado nos diz uma coisa linda sobre Jesus. Ele estava cansado e com sede. E ele pede água àquela mulher. E na conversa em que a água foi um pretexto, ele oferece para aquela mulher uma água diferente. Uma água que uma vez bebida ela não voltaria a ter sede. E essa mulher, eu vou dizer uma coisa aqui com todo respeito a ela, eu nem a conheci pessoalmente. Diz o verso 11, que ela é meio assim provocativa, sabe? Ela é meio irônica. Em outras palavras. E assim, desculpa Jesus, faz até um pouquinho de sentido o que ela está dizendo aqui. No verso 11, Jesus está pedindo água para ela. Tudo bem. Aí nesse meio de campo que ela vai pegar água para Jesus, Jesus olha para ela e diz assim, olha, eu tenho uma água para te oferecer, melhor do que essa, Premium, Perrier. Já viu? Já vi na casa dos amigos. Que a água é verdinha cara. Miserável é igualzinha da minha geladeira. Mas volta uma tardinha lá e fica mais cara, né? Gasta dinheiro com isso não, irmão. Compre água, beba até água da torneira, Deus é fiel. Mas não gasta dinheiro com bobagem não. Aí Jesus está pedindo água para aquela senhora. E agora ele vem com a conversa de que tem uma água melhor, uma água mais seleta, uma água que quem bebe não volta a ter sede.
ela olha para Jesus e diz assim: o senhor estava me pedindo água agora. Agora o senhor está me oferecendo água, o senhor não tem cântaro e o poço é fundo, não vai dar jeito. Repare, isso é o que diz o verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, o senhor não tem com que tirar a água do poço. O poço é fundo. Onde é que está essa água viva? Provocativa, irônica, com a conversa meio atravessada para o lado do Filho de Deus. Mas tem um certo sentido. O senhor está aí cansado e com sede, pedindo que eu te dê uma água de favor. Agora o senhor está me oferecendo uma água que não sei o quê. O senhor não tem, o poço é fundo, moço. O senhor não tem nenhum balde. Vamos parar com essa conversa atravessada. O senhor não tem nem balde. Vai resolver meu problema com sede? Estava me pedindo água agora mesmo, agora está me oferecendo não sei o quê. Sabe o que o encontro de Jesus nos ensina? Que as impossibilidades da vida são nossas e não dele. Quem precisa de balde para tirar água de poço somos nós. Quem precisa de cântaro para carregar a água do poço somos nós. Aliás, quem precisa de poço para achar água somos nós. Ele não. Aquilo que é inviável para nós é absolutamente possível para ele. Um encontro com Jesus nos ensina que as impossibilidades da vida são meramente nossas, não são dele. Talvez eu fale para alguém aqui nessa noite que precise ouvir isso. Que o maior dos seus desafios, que a pior das suas demandas, podem ser inviáveis, impossíveis, inacessíveis, insondáveis para você. Para ele não. Ele tira a água até de onde não tem. Ele não precisa de balde, ele não precisa de cântaro, ele não precisa de cova, ele não precisa fazer poço. Ele só precisa dele mesmo, porque nele repousa todo o poder. E o Jesus em quem repousa todo o poder quer ter um encontro com você. Um encontro com a sua família, um encontro com a sua história, um encontro com a sua casa, um encontro com o seu coração. Terceiro, um encontro com Jesus, versículo 13, evidencia as nossas necessidades. O encontro com Jesus evidencia as nossas necessidades. Aí Jesus ouve aquela conversa da mulher e lhe afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus agora evidencia uma necessidade humana. Todas as vezes que nós promovemos uma ingestão de líquido, ela é temporal e limitada. A gente volta a ter sede. Seja depois de uma caminhada, seja depois de um exercício físico, seja a água que a gente bebe naturalmente para sobreviver. Todas as vezes nós vamos voltar a ter sede. Jesus está dizendo: olha, esse poço aí de Jacó, esse poço aí construído por Jacó, ele dá uma água sim, mas é uma água que você volta a ter sede depois. Por quê? Porque Jesus agora está evidenciando as necessidades daquela mulher. A necessidade de Jesus ali era a água pelo seu cansaço natural de um homem. A necessidade daquela mulher era de algumas sedes, que o texto deixa claro. Essa mulher tinha sede afetiva. Ela buscou felicidade no braço de 5 homens, agora está buscando no braço do 6º, e ela não encontrou. Aquela mulher tem sede de família. Ela tentou construir família 5 vezes e ela não conseguiu construir uma família. Todas as vezes que dava alguma encrenca, ela tomava o caminho aparentemente mais fácil, que é descartar. Descartar uma família é sim o caminho aparentemente mais fácil. Aparentemente. O preço e a conta de uma família desfeita. Se nós tivéssemos noção, no dia da decisão, nós tomaríamos uma decisão diferente. Essa mulher tem sede de afeto, essa mulher tem sede de família, essa mulher tem sede de presença, essa mulher tem sede de identidade. O texto não diz, e talvez
o Espírito, o autor do livro, tenha preservado essa mulher, se essa história de que agora ela tem um marido, que ela tem um homem que não é o homem dela, se esse é um homem casado, e ela é a coadjuvante da história, ou se ela vive num estado de fornicação, de amaziamento, o texto não diz, o texto a preserva nesse sentido. Mas agora ela tem um relacionamento totalmente disfuncional, um relacionamento fora das regras. Ela tem sede. E quando ela encontra com Jesus, a sua necessidade é evidenciada. Algumas pessoas já reclamaram comigo que depois de começarem a caminhar com Jesus, começaram a ter algumas dificuldades na vida. Que a vida estava ainda muito bem, no seu roteiro, e aí no dia que conheceu Jesus, foi lá, batizou e começou um monte de coisa a desencaixar. É assim mesmo. Quando Jesus sai do batismo no Jordão, ele vai para a tentação do diabo no deserto. É porque antes de Jesus nós estamos mortos, e morto não sente nada, morto não sofre, morto não tem crise. Depois que nós conhecemos Jesus e passamos a viver, as coisas acontecem, as nossas necessidades são evidenciadas. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida deu saltos significativos, mas eu precisei encarar o pior de mim. Porque Jesus evidencia os nossos defeitos. Caminhando com Jesus, nós vamos percebendo as nossas debilidades em todas as áreas, na moral, nos costumes, no caráter, no temperamento, na fé. Caminhar com Jesus não deixa ninguém ileso, as nossas necessidades são evidenciadas. Agora tem um detalhe que eu queria toda a sua atenção. Jesus evidencia necessidades para que possa supri-las. Uma das posições mais fáceis que qualquer um de nós aqui pode ter é crítico. Tem gente que ganha dinheiro, por exemplo, e com todo respeito, se houver aqui alguém dessa linha, eu digo isso, pode parecer que não, tá? Mas com todo respeito. Crítico de gastronomia é a coisa mais fácil. Ele não tem que cozinhar, ele tem que ir lá no restaurante comer e dar uma nota. Crítico de cinema é uma coisa mais fácil. Ele não tem que dirigir o cinema, ele não tem que contratar ator, ele não tem que ensaiar a cena, ele não tem que editar o filme, ele só tem que ter nota 1, 2, 3 ou 10. Agora tem um pessoal novo no mercado, crítico de igreja, é a coisa mais fácil. Não tem que pastorear, não tem que servir, só tem que apontar erro. Está errado ali, 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 nunca está errado aqui, está errado aí. Crítico de igreja. Crítico de condomínio, no seu não, que lá é uma bênção. Deus te deu a bênção de morar num condomínio só de gente crente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma coisa assim, né? Já tem que contar os crentes na igreja, agora tem que contar os crentes no condomínio. Chega. Crítico é a coisa mais fácil. Porque existem pessoas que ganham a vida evidenciando crises, evidenciando problemas. Jesus faz isso. Jesus evidencia necessidade. Só tem um detalhe. Jesus evidencia para sanar. Jesus evidencia para suprir. Quando Jesus evidencia uma necessidade da nossa alma, o mesmo olhar que evidencia é o olhar que justifica, é o olhar que resolve. Jesus jamais apontará um erro da sua alma sem te dar plena condição de corrigi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não servimos a um Deus que fica eructando moral e bons costumes, dizendo você é isso, você é aquilo outro, você é um infeliz, você é não sei o quê. Não. Ele identifica a nossa necessidade e ele supre. Ele olha para a mulher e diz assim, essa água você vai voltar a ter sede, mas espera aí, eu consigo resolver. Toma aqui uma água, você não vai ter sede nunca mais. Em quarto lugar, versículo 14. Um encontro com Jesus é definitivo. Olha que coisa linda o verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele mesmo, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Um encontro com Jesus é um encontro
definitivo. Em outras palavras, se você chega nessa igreja nessa noite e é mais oscilante na fé do que qualquer coisa, se a sua vida é cheia de altos e baixos, uma hora você acha que é de Jesus, da outra hora você está na esbórnia. Uma hora você toma uma decisão de andar ao lado de Jesus, outra hora você está com o coração dividido com os prazeres desse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos reavaliar essa noite se você teve um encontro com Jesus. Não é um encontro com a igreja, não é um encontro com a religião evangélica, não é um encontro com a religião qualquer, não é um encontro com o sermão do pastor, um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus é definitivo. Aquele que beber desta água não vai ter sede nunca mais. É definitivo. Um encontro com Jesus é definitivo. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu fazia assim, agora eu não faço mais. É absolutamente definitivo. Quando nós temos um encontro com o Rei da Glória, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, este é um encontro definitivo. Por quê? Porque Jesus não faz nada pela metade. Porque Jesus não promove meia salvação. Um dos grandes pregadores da história da igreja chamava-se D.L. Moody. E conta a história que um dia ele fez um apelo evangelístico, daqueles grandes apelos evangelísticos, e uma multidão foi entregar a vida a Jesus, dentre os quais um homem amputado de suas 2 pernas. Foi levado até a frente para receber a oração de Moody. E aquele homem, conta a história, ele se aproxima do altar, gritando: será que Deus vai aceitar um homem pela metade? Será que Deus vai aceitar um homem pela metade? Ele não tinha suas 2 pernas. E Moody respondeu para que todos pudessem ouvir: Deus prefere muito mais um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus prefere muito mais um homem pela metade que se entrega por inteiro do que um homem inteiro que se entrega pela metade. Os encontros com Jesus precisam ser definitivos. Precisam dar um choque na nossa consciência. Irmãos, é claro. Eu sei que a turma que vive às vezes falando o nome de Jesus não dá bom exemplo. Eu sei que tem hipocrisia. Eu sei que às vezes você já pode ter tomado um tombo aí na praça e o sujeito frequenta igreja, o sujeito é não sei o quê. Não, eu não estou falando de um encontro com a máquina religiosa. Eu não estou falando de um encontro com a igreja, seja ela qual for. Eu não estou falando de um encontro com um discurso, de uma máscara hipócrita. Eu estou falando de um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, tem um encontro definitivo. Em quinto lugar, observe comigo o verso 18. O que é um encontro com Jesus? O encontro com Jesus é um exame da alma. Um encontro com Jesus é um exame da alma, é um raio-x da alma. Verso 18, Jesus diz para aquela mulher assim: porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens, não é o teu marido não, moça. E isto disseste com verdade. Na terapia do mestre, na terapia de Jesus com as pessoas, ele vai conseguindo extrair de nós as respostas que a nós são dolorosas da melhor forma. Ele se aproxima daquela mulher e ele diz: chama o seu marido. Ele já sabe. Jesus já tem a ficha corrida da moça. E ela diz: eu não tenho marido. Mas não é que ela não tenha habituação conjugal, não é que ela não tenha alguém que a proteja, não é que ela não tenha alguém do sexo oposto na sua vida. Não é que ela não tenha coabitação carnal, não é nada disso. É porque ela não tem marido. E ela revela essa verdade do seu coração doída. Eu imagino a dor
do movimento dos lábios, quando ela olha e diz: eu não tenho marido. E Jesus agora faz um raio-x da alma dessa moça. Você disse a verdade, você não tem marido. Aliás, você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Sabe o que é um encontro com Jesus? Um encontro com Jesus é um raio-x da nossa alma. Se você já leu o Salmo 139, você sabe que Deus é 3 coisas. Primeiro, Deus é onipresente. O Salmo 139 diz que se você tomar as asas da alvorada, Deus vai estar lá em cima. Se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, Deus vai estar lá embaixo. Segundo, Deus é onipotente. O Salmo 139 diz que Deus te viu uma substância informe no ventre da sua mãe. Ele é tão poderoso que ele faz de um amontoadinho de células um ser humano. Ele te teceu no seio de sua mãe. E o Salmo 139 diz que o mesmo Deus que é onipresente, onipotente, ele é onisciente. Antes da palavra nos ser formada a boca, ele já a conhece toda. Ele não precisa que você diga nada, porque ele já sabe o que você quer dizer sem que você diga. Deus consegue fazer um raio-x da sua alma. De Deus ninguém se esconde. Durante um bom tempo da minha vida, eu padeci com um negócio chamado claustrofobia. Eu tinha horror de lugar apertado. Estou melhorando. Eu lembro uma vez no início do ministério, eu estava fazendo visita. Fui visitar uma pessoa que morava num andar alto do prédio. Quando eu olhei aquele elevador, eu falei assim: vai parar. Irmãos amados, eu não sei quem estava aqui na igreja no início do ministério. Eu estava levemente mais volumoso. E aí, eu fui subindo escada até o 14º andar. E eu cheguei lá naquela visita num estado um tanto quanto molhado. Porque eu tinha esse negócio de claustrofobia. E um dia, meu irmão, o ortopedista me mandou fazer uma ressonância magnética. Esse negócio não é de Deus. Quem já fez ressonância magnética aqui? Que isso, gente? Vocês estão tudo doentes aqui. Deus derrama cura aqui nessa igreja nessa noite. Gente, eu pensei que ninguém fazia esse negócio. Meus irmãos, eu que pela minha função pastoral já oficiei vários sepultamentos, entrei num caixão. Desse tamanhozinho. A dona lá botou um negócio na minha cabeça, porque ela disse: você não pode mexer a cabeça. Prendeu minha cabeça. E para me tranquilizar, ela disse: eu vou deixar com o senhor esse negócio, que em caso de pânico, o senhor aperte. Tá. E aí, irmãos, foi muito engraçado, porque eu nem tinha entrado, eu apertei, para ver se estava funcionando o negócio. Mas como é que não funciona esse botão do pânico? Eu apertei. Ela: moço, nem entrou ainda. Eu falei: mas já estou com pânico, o que eu vou arrumar? Eu não entrei, mas já estou com pânico. Eu apertei o negócio. Aí eu fui entrando naquele negócio. Eu falei: Deus, lembrei de um salmo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Eu falei: eu vou dormir. E vai passar. Aí eu falei: Deus, derrama um som do sono. Deus é fiel. Eu comecei a sentir uma sonolência. Começou um barulho dentro daquela máquina. Um barulho que não me deixou dormir. Eu sei que depois de apertar o botão umas 2 vezes, eu falei o seguinte: o problema não é só esse não. O problema é que a dona lá do lugar que eu fiz me conhecia. E deixa eu dizer uma coisa: é terrível você passar vergonha perto das pessoas que te conhecem. Eu voltei a sentir uma dor no ombro, eu acho que eu vou ter que fazer outra. Estou marcando numa clínica lá no estado de Rondônia. Que aí eu fico tranquilo. É absolutamente angustiante os processos humanos usados para saber o que nós temos por dentro. É absolutamente angustiante, pelo menos para mim. E aí eu não sei quem estava aqui no culto de aniversário do Conjunto Missionários.
eu falei sobre as várias fobias que existem catalogadas pela Organização Mundial da Saúde. E eu comecei a me achar uma pessoa normal. Porque fobia de lugar apertado é tranquilo. Tem gente que tem fobia de umbigo. Tem um nome aqui que eu não vou lembrar agora. O sujeito estava tendo dificuldades conjugais, porque ele foi diagnosticado com fobia de umbigo. Você já tinha ouvido falar? Alguém tem... o sujeito tinha fobia de umbigo. Na hora de cumprir lá suas obrigações conjugais, ele via o umbigo, ele surtava, ele começava a suar porque via o umbigo. E aí foi procurar o psiquiatra, foi fazer fobia de umbigo. Aí a família teve que se entender lá e arrumaram um jeito de tampar o umbigo. Coisas da vida, irmãos, coisas da vida. Nós temos os nossos medos. Eu não sei se você tem medo da exposição. Eu tenho medo da exposição. Eu não sei se você tem medo de ver a sua história exposta. Não os seus méritos e as suas medalhas, mas as agruras da sua família. As dificuldades dos seus filhos, as dificuldades dos seus netos. Nós gostamos muito de mostrar, de publicar, de publicizar as nossas vitórias. Mas há em nós uma profunda angústia de expor as pedras do caminho da nossa vivência familiar. E todo mundo aqui, a partir deste púlpito que vos fala, tem pedras no caminho na vivência familiar. A exposição é dolorosa. Expor-se a uma máquina que vai reconhecer o seu interior, as suas entranhas, é doloroso. Mas hoje eu te apresento Jesus. Jesus faz um raio-x da sua alma, não para fazer você sentir dor, mas para libertar você. Jesus te sonda, Jesus passa uma sonda, Jesus faz uma ressonância do seu interior, não para te amedrontar ou te acusar, mas para libertar você. O papel de acusador é do diabo. Jesus, quando nos sonda e passa um raio-x por nós, não é para nos humilhar e nos derrubar, é para nos levantar e nos libertar. Aleluia. Um encontro com Jesus é um exame da alma. Mas em último lugar, verso 28. Um encontro com Jesus reorganiza a nossa prioridade. Um encontro com Jesus reorganiza a nossa prioridade. Se você prestou atenção até aqui, o versículo 4 nos ensina que o encontro com Jesus nos coloca na agenda dele. O versículo 11 nos ensina que o encontro com Jesus mostra as nossas impossibilidades, e não as impossibilidades dele. O que é impossível para você não é impossível para ele. O encontro com Jesus, versículo 13, evidencia as nossas necessidades. O encontro com Jesus, versículo 14, é um encontro definitivo, é um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, versículo 18, é um exame da alma, é um raio-x da alma, é uma ressonância interior. Em último lugar, o encontro com Jesus, verso 28, reorganiza a nossa prioridade. Quando Jesus consegue a atenção daquela mulher, ela olha para ele e diz: vejo que tu és um profeta. Até aí não tem nada resolvido, porque profeta existiram vários. Elias foi profeta, Eliseu foi profeta, Isaías foi profeta, Amós foi profeta, Obadias foi profeta. Profeta por profeta, vários existiram. Até aí não tem nada resolvido. Aquela mulher agora apresenta uma dúvida, digamos, espiritual para Jesus. Onde é que a gente adora a Deus? Porque vocês que são judeus dizem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Já a gente aqui de Samaria acha que tem que adorar a Deus em outro canto. Jesus olha para ela e diz assim: ô filha, vem a hora e já chegou, em que não será nem aqui, nem acolá, nem neste monte, nem naquele, mas Deus é Espírito, eu sou Espírito. Importa que esses adoradores, que vocês me adorem em espírito e em verdade. A Bíblia não se preocupa em definir Deus. São raras as ocasiões na Bíblia que você lerá Deus é alguma coisa tendo um substantivo depois, isto é, uma definição.
A Bíblia diz que Deus é Espírito, a Bíblia diz que Deus é amor e a Bíblia diz que Deus é luz. O resto é qualificativo. Ele é refúgio, fortaleza, ele é bom. E agora aquela mulher diz, realmente eu tenho ouvido a história de que virá um Messias para cá. E Jesus olha para ela assim, virá um Messias para cá. Estou aqui com você. Eu estou aqui diante de você. Sou eu. Eu imagino a cena. No dia que Jesus me encontrou, eu tinha 8 anos de idade, numa família absolutamente disfuncional, cheia de crises, de doenças, de desavenças, de gerações e gerações de coisas que deram errado. E um dia Jesus olhou para mim e disse assim, sou eu. Quem você está procurando? Sou eu. Jesus olha para aquela mulher e diz, sou eu, não apenas um profeta, não apenas um sábio, não apenas um rabino. Eu sou o Senhor da sua história. Quero fazer algo diferente com você. E aí diz o texto, eu quero concluir com esse versículo, que é o versículo 28, que esse encontro com Jesus reorganizou a prioridade daquela mulher. Quanto à mulher, diz o verso 28, ela deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro e ela foi para a cidade. Ela foi para a cidade e ela disse àqueles homens, vinde comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela se transforma numa missionária. Mas eu queria que você grifasse uma expressão. A expressão é, verso 28, deixou o seu cântaro. Como começa esse texto? O texto começa com uma mulher que, como tantas mulheres da Palestina, acordaram, pegaram um cântaro e foram até um poço para encher o cântaro de água e levar água para casa. O texto começa com um expediente absolutamente comum, odierno, cotidiano. Uma mulher que pega um cântaro e vai até o poço pegar água. Mas quando ela encontra Jesus, diz o texto que ela deixa o cântaro e ela vai anunciá-lo. Ela esqueceu até o que ela foi fazer lá. Porque, de fato, ela encontrou uma água que nunca mais permitirá que ela tenha sede. Às vezes a gente pensa que para seguir Jesus, Ele sempre vai exigir de você ou de mim o que exigiu do jovem rico, que vendesse tudo o que tinha e distribuísse aos pobres. Mas não é isso. O encontro de Jesus com o jovem rico foi o encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus fez um raio-x daquela alma e percebeu que as coisas que ele conquistou na sua vida valiam muito mais do que a fé dos protocolos que ele cumpria. E cumpria muito bem, era gente boa. Mas a vivência com Jesus nos ensina a deixar o nosso cântaro, a rever a nossa prioridade. Às vezes você chegou aqui essa noite absolutamente convicto de uma decisão, mas você sabe que essa decisão é contrária à vontade de Deus. Deus está falando para você hoje, larga o seu cântaro, deixa de lado. Às vezes você chegou aqui pronto para desistir da sua família, às vezes você chegou aqui pronto para desistir de um projeto, e está absolutamente convicto de que é isso. Deus olha para você e diz, pode deixar o seu cântaro, porque eu sou tudo o que você precisa. E quem se alimenta de mim, nunca mais viverá na sequidão da história. Eu queria muito que a vida fosse tão simples como um sermão. O difícil de pregar não é articular ideias, conceitos, argumentos e versículos. O difícil de pregar é que a vida da gente não tem um gabarito e uma conta perfeita.
tem aqui nesse auditório as mais variadas realidades de dores, de angústias, de famílias. Tem aqui nesse auditório os mais variados dilemas de pai com filho, de filho com pai, dilemas conjugais. Porque esse auditório é um reflexo da sociedade, e a sociedade está cheia de famílias disfuncionais, de casamentos de fachada, que não há mais amor, não há mais ternura, não há mais toque, não há mais prazer, não há mais deleite. Há uma convivência harmoniosa em nome de não sei o quê. A maior dificuldade da vida é que a vida não é um sermão de pastor no domingo. Amanhã a gente enfrenta um chefe difícil. Amanhã a gente enfrenta um ambiente de trabalho hostil. Amanhã a gente lembra que o diagnóstico está lá, o problema está lá. Estamos doentes. A maior dificuldade não é falar em nome de Deus. O maior desafio que nós temos é viver sabendo que Ele é quem diz que Ele é. Porque se Ele é quem diz que Ele é, como eu creio, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, das fragilidades da nossa família, nós encontraremos paz e descanso para a nossa alma. Porque Ele é quem Ele diz que Ele é. Amanhã, irmãos, esquece amanhã. Daqui 5 minutos, quando essa celebração acabar, você pode receber o pior telefonema da sua história, ou o melhor. A vida é assim. Nós queríamos que as pessoas correspondessem aos nossos interesses, nem sempre. Aquela mulher tinha uma sede de presença que não é daquela mulher, é nossa. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa quão seca esteja a sua família, não importa quão seco esteja o seu casamento, não importa a sequidão do seu relacionamento com seus filhos, a água da vida pode fazer tudo novo de novo. Sabe por quê, meu irmão amado? Porque essa é a nossa história. Nós somos todos como a mulher samaritana com o seu cântaro no poço. Nós somos todos assim. À espera de que Jesus escolha pegar não a estrada mais fácil, mas a estrada necessária para nos encontrar e para mudar a nossa história. O nosso senso de inadequação com a vida, as nossas dores, os nossos medos, os nossos percalços, a nossa vontade de desistir e jogar tudo para o alto. Deus olha para nós e diz: deixa o seu cântaro, porque aquilo que eu tenho para te oferecer, ninguém mais pode te oferecer. Eu quero te convidar nessa noite a ter um encontro com Jesus, porque Jesus sacia a sede mais íntima do nosso coração. E quem tem um encontro com Jesus, tem a sua vida transformada. Cada lágrima sua Ele conhece. Cada expressão de inquietude da sua alma Ele conhece. E hoje, nessa noite, nós não estamos reunidos em torno de uma ideia. Nós não estamos aqui reunidos em torno de um argumento teológico. Nós sequer estamos aqui reunidos em torno da placa de uma igreja. Nós estamos aqui em torno do Cristo, Filho do Deus vivo, em quem a igreja foi edificada. E hoje, Ele pode mudar a sua história. Você quer fechar os seus olhos comigo nessa hora? Enquanto nós ouvimos essa linda canção, que tem tudo a ver com o que nós pregamos, eu convido você a fazer uma avaliação da sua vida. Eu convido você a fazer uma avaliação da sua história. Eu convido você a contar para Jesus a sua verdade mais íntima. Eu convido Jesus a dizer: Senhor, eu só queria um casamento de verdade.
Eu só queria uma família de verdade. Ah, Senhor, eu só queria ter a convicção de que o Senhor vai me curar disso, o Senhor vai me tirar dessa. Quer dizer para você que Jesus está aqui. Ele é capaz de te revestir na sua fraqueza e te colocar em estado de graça e de salvação. Vamos cantar essa canção. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, do Messias, o meu Salvador. Com seus olhos fechados, eu tenho uma pergunta para você. Será que há pelo menos uma pessoa nessa noite chuvosa que quer ter um encontro com Jesus e ter a sua sede saciada? Alguém que quer deixar o seu cântaro e seguir o Filho de Deus até a eternidade? Se há alguém, eu não vou te expor, é entre nós. Ao final terá uma equipe aqui para te dar uma Bíblia, orar por você, te abraçar. Mas se há alguém aqui nessa noite que hoje quer ter um encontro com Jesus, estenda uma de suas mãos onde você estiver, para que eu possa te ver. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Ah, mas alguém aqui nessa noite, aqui embaixo, na galeria, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe aí em cima, pode abaixar sua mão. Esse casal lindo, Deus te abençoe. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. O senhor também, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. A senhora aí na lateral também, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer? Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo à família de Deus, pode abaixar sua mão. Há mais uma pessoa nessa noite que quer ter um encontro com Jesus e saciar. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda à família de Deus, pode abaixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer corajosamente estender a sua mão e dizer: eu quero um encontro com Jesus. Deus te abençoe, querido, aí na galeria, pode abaixar sua mão. Jesus te viu. Há mais alguém nessa noite? Deus te abençoe, senhora, pode abaixar sua mão. Seja bem-vinda à família de Deus. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Jesus, eu estou aqui,